E hoje no nosso quadro Momento de Saúde a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista Camila Garcia e hoje para um papo sobre emagrecimento. Muito bom dia, Camila, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Joelson, bom dia a todos os ouvintes. Bem-vinda, Camila, obrigado pela visita importante. Eu tô pegando no pé do Joelson, que ele marcou com a Camila para dizer que eu preciso emagrecer. Uma indireta direta. Uma indireta direta. Não, mas vamos lá então. Camila, para a gente falar sobre emagrecimento, então, a gente tem aí, muitas pessoas têm essa dificuldade, mas é possível, né? É possível sim, É uma coisa que depende exclusivamente da pessoa, né? A gente não consegue fazer milagre, digamos assim. Mas o primeiro passo é realmente decidir, né? Decidir que é importante cuidar da saúde, emagrecer, enfim, cuidar de si. É possível sim. E com as estratégias certas a gente consegue ter um resultado bem legal e uma visão de longo prazo, que é bem importante também, né? Que é importante emagrecer e se manter magra, saudável depois. Hoje a gente tem, claro que a gente não pode ter muito essa questão de criticar o gordo, mas é uma questão também de saúde, né? Não é só uma questão estética. Isso, exatamente. Tanto é que a obesidade é uma doença mesmo, né? Uma doença que a gente precisa fazer o tratamento dela. E é uma doença que é multifatorial, ou seja, tem vários fatores que levam uma pessoa realmente estar sobrepeso, estar em obesidade, né? E daí a gente tem os graus de obesidade. Então, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, enfim. E com a obesidade vem a questão da saúde mesmo, né? Problemas de saúde. Então, realmente não é parte somente de estética. Lógico que a autoestima afeta muito, né? Mas é bem importante a gente olhar para esse âmbito mesmo de saúde mesmo, né? E aí, às vezes, muitas pessoas acham que é só estética. E, às vezes, deixam de procurar um profissional de saúde por conta de que, é futilidade, enfim, né? Eu me gosto assim, mas tem que olhar também pela parte realmente de saúde, porque tem muitas pessoas que estão acima do peso e não apresentam nenhum sintoma visível. Às vezes, também, até os exames ainda estão bons, e daí eu falo, né? Ainda está bom, né? Mas tem um prazo de validade, porque possivelmente mais na frente vai ter um colesterol, gordura no fígado, enfim, diabetes, que são doenças que vêm junto com o excesso de peso, né? Então, tem que cuidar sim. E você chama atenção para uma diferença entre emagrecimento e perder peso. O que é essa questão? Isso, então, que são coisas diferentes, né? Quando a gente fala em perder peso, a gente está falando exclusivamente do peso da balança. Ou seja, né? Não estamos vendo aí questão de massa muscular. E quando a gente fala em emagrecimento, principalmente emagrecimento saudável, a gente preza muito pelo quê? Pra gente eliminar gordura, né? A gente realmente diminuir o percentual de gordura. A gente consegue fazer isso por meio de avaliação física, né? Então, bioimpedância, as medidas, as pregas cutâneas, que são parâmetros que a gente consegue avaliar como o paciente está e aonde a gente quer chegar, né? Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente vai reduzir o percentual de gordura e a gente quer que mantenha massa muscular ou até ganhe, né? Por exemplo, se é um paciente que faz musculação, que treino de força, vai ganhar aí uma massa muscular. E quando a gente fala em só perca de peso no geral, é só realmente o peso na balança. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes fazem muitas dietas restritivas, fazem sem acompanhamento, ou até mesmo usam as famosas canetinhas, que agora tá bem alta, sem fazer exercício. E daí o que acontece? Isso acontece também bastante com pacientes bariátricos, né? Tem uma perca de peso bem significativa, muito rápida, e daí perde gordura, mas também perde massa muscular, né? Então, essa é realmente a diferença. Então, a gente precisa avaliar como um contexto geral, né? Da composição corporal mesmo. Tu falou aí num assunto interessante da questão do paciente bariátrico, que muita gente acaba partindo para uma cirurgia bariátrica sem antes tentar uma mudança, uma repostura, uma alteração, que seria talvez um procedimento muito menos doloroso, né? Muito mais fácil, talvez, até de fazer, né, cara? A bariátrica, a gente tem vários métodos de emagrecimento, né? Isso eu falo muito para os meus pacientes. E a bariátrica é um dos métodos, né? Assim como a gente tem também, por exemplo, um método que é com endócrino, que consulta com endócrino, eles fazem, né, uso dos medicamentos, enfim. Assim como também tem com nutricionista, com personal, assim como também tem sozinha, né? Então, é um método, sim, de emagrecimento, porém, ele é bem invasivo, né? E tanto é que tem que ter toda uma preparação anteriormente, seja com parte de terapia, seja com parte de realmente entender como que é o processo, né?
na minha visão, a minha opinião em relação à parte de cirurgia bariátrica, é que realmente ela veio para tratar a obesidade. Então, a obesidade, como é uma doença, a bariátrica ela faz parte, né, de um tratamento. Porém, cabe ao paciente, juntamente com a junta médica, né, avaliar se realmente há necessidade da bariátrica e o paciente estar aberto para isso, né? Porque ele precisa entender tudo o que ele vai passar, porque é uma decisão para a vida inteira, né? Não tem como voltar, enfim. E outro ponto bem importante que eu tenho, né, pacientes que são pós-bariátricos, que a gente precisa também trabalhar a parte mental, né? Então, aí depois dos 5 anos, a gente tem vários estudos, enfim, que relatam a questão do reganho de peso pós-bariátrico. Então, depois de 5 anos é bem alta até a taxa disso. Porque daí eu falo para os pacientes, tem que fazer uma bariátrica no estômago, mas na mente também, né? Porque não adianta fazer a bariátrica e estar com a mente ainda de uma pessoa acima do peso. Então, essa parte comportamental é bem importante, sabe? Porque eu tenho alguns grandes amigos, né, que passaram, e a gente conversa muito sobre isso, que eu, por exemplo, teria muita dificuldade da bariátrica, porque eu não como por fome. Dificilmente eu sinto fome. Eu posso passar, às vezes, o dia e não reclamo, não dá fome. Eu como porque é bom comer, sabe? Eu sinto aquilo... O prazer, né? É enorme, assim. Claro que daí eu descarrego a ansiedade, uma série de coisas, a gente descarrega tudo na comida, né? Sim. Mas são coisas impressionantes, assim. É diferente daquela pessoa que está sempre com fome, que nem eu conheço, então você sempre comenta porque está com fome. Eu não tenho fome, assim. Mas quando eu paro para comer, eu como... E alguém tem que me puxar, né? Sai, que já acabou o horário, né? Senão eu fico ali. Então, a minha dificuldade seria essa coisa é outro passo que tem que ser dado, eu entendo, né? Isso. Mas que é muito bacana. E outra coisa interessante que já tem gente me questionando aqui, tu comentaste dos métodos de emagrecimento, e um deles seria através da nutricionista, mas a nutricionista associado a uma postura física de adoção de exercícios, ou só a nutricionista, digamos, consegue fazer essa reprogramação aí? Então, o que acontece? Para você emagrecer, 70% do resultado do emagrecimento é a alimentação, né? Então, tanto é que, por exemplo, eu trabalho muito com a jornada da paciente a longo prazo, né? Então, eu não trabalho só uma consulta única. Eu sempre tento... Não, você precisa entender que a gente vai ser um acompanhamento de 6 meses, de 1 ano, enfim. E aí eu até falo assim, de repente, se não quiser iniciar o exercício agora, nesse primeiro momento, porque a gente vai precisar mudar toda a tua alimentação, beleza, então a gente deixa o exercício mais pra frente. Mas eu sempre prezo muito pelo exercício, justamente por essa questão também de massa muscular. E o exercício físico, ele entra não somente como ele auxilia, né, no déficit calórico, ele vai fazer o corpo gastar mais calorias, mas ele entra também pela questão dos hormônios que é liberado, né? Então, assim, quando você faz exercício, você se sente bem depois, né? Tem um prazer. Então, pra paciente que é ansioso, o exercício auxilia muito. Se já tem algum problema de saúde, colesterol, triglicerídeo, enfim, o exercício faz parte do tratamento. Então, eu sempre linko a parte da alimentação e do exercício. Porém, emagrecimento é bem mais o resultado da alimentação. Tanto é que, por exemplo, se você faz exercício, pode fazer 6, 7 vezes, né, por semana. Mas se você exagera nas quantidades de calorias ingeridas, a conta não vai fechar nunca, né? Então, é possível você emagrecer cuidando da alimentação sem fazer exercício, mas o contrário não, né? Porque realmente precisa fazer esse déficit calórico, que é o emagrecimento, é isso, né? Ingerir menos calorias do que o corpo está gastando. Você falou ali o exercício para ansiedade. Às vezes tem gente que come para saciar ali a ansiedade, né? O exercício, hormônio, esse hormônio que libera no exercício substitui esse hormônio que também é saciado pela comida? Então, sim. Quando a gente faz exercício, a gente libera, né, adrenalina, a gente se sente bem. Quando a gente está fazendo, dependendo do exercício, por exemplo, é um treino de força, no momento que a gente está fazendo, a gente não se sente bem, né? Mas depois a gente realmente sente aquela sensação de bem-estar e tal. E tem alguns pacientes que têm dificuldade com o horário da noite, e eu até dou essa orientação. Tenta, de repente, incluir uma atividade física neste horário. E super funciona. Por quê? Porque são os gatilhos, né? Então, às vezes tem pessoas que, tem um gatilho de chegar em casa e tomar aquele café, aí tem mais tempo, aí às vezes exagera na quantidade, daí já é à noite o ideal, né, seria comer uma coisa mais leve. E daí, quando a gente inclui uma outra atividade, o cérebro, ele vai pensar em outra coisa, porque daí precisar organizar o tênis, a roupa do exercício, sair para fazer exercício, e se tá estressado, já vai meio que esquecer dos problemas no momento que tá fazendo exercício, então super funciona como se fosse para trocar o gatilho ali, né? Então, super dá certo. E você costuma trabalhar mais com emagrecimento de mulheres? Tem diferença para homens, para mulheres?
Tem diferença. Pra mulher é mais difícil. Ah, O emagrecimento pros homens é super... não é que desmerecendo, mas os homens, eles têm uns benefícios, né? Então, nós mulheres, a gente tem, por exemplo, o ciclo menstrual, que interfere muito. Então, a gente tem as fases, né? Eu digo pras minhas pacientes... Hoje eu tenho muito mais pacientes mulheres, né? Do que homens. Eu atendo também. Mas tanto é que meu posicionamento no Instagram é bem mais voltado pras mulheres. Mas a gente tem o ciclo menstrual. Então, a gente tem 4 fases durante um mês. Então, querendo ou não, isso interfere, porque como é o hormônio, interfere na questão da fome, na vontade do doce, quando as mulheres estão, né, de TPM, enfim. E os homens não, né? Então, os homens é como se fosse uma linha mais reta, né? E as mulheres têm essa questão hormonal. Então, para os homens, o metabolismo do homem é diferente do metabolismo da mulher. Então, para o homem, acaba sendo um pouco mais fácil de emagrecer. Tanto é que, por exemplo, quando eu tenho um casal que emagrece, né? Em 30 dias, a mulher emagrece 3,5 kg e o homem emagrece 6, 7 quilos. É surreal, assim, né? Então, é incrível. O metabolismo do homem favorece para o emagrecimento. Auxilia. A mulher veio um combo beleza, assim, né? Porque desde que começa o ciclo menstrual e depois quando acaba também é outra carga que tem que trabalhar. Sim. Depois vem a menopausa. E daí tem a questão também gestação, né? Então eu tenho pacientes, por exemplo, que ganharam peso com a gestação, aí depois tem o pós-gestação, né? Enfim, o homem é mais, né? Por mais que tenha filho, mas não tem essa mudança, né? Do corpo, do peso, enfim, é tudo com a mulher, né? Então por isso que acaba tendo mais desafios aí. Mas é possível. E quais são os comportamentos das mulheres assim que mais atrapalham no emagrecimento? Então, hoje em dia é a questão da rotina mesmo. Nós mulheres, a gente acaba tendo mais sobrecarga, porque tem a questão do trabalho, né? A maioria das mulheres trabalham fora. E tem as outras demandas de mulher, né? Seja da parte de estética, seja da parte de beleza, seja da parte de cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não que os pais não auxiliam, né? Mas não é a mesma preocupação que as mães. Então, a rotina, a falta de tempo. Então, ajustar um horário para fazer exercício, isso é difícil. A parte da organização, eu trabalho muito com as minhas pacientes também. Se não tem organização de levar alguma coisa, às vezes, para o trabalho, vai comer o que está pronto, vai comer, ou não vai comer, né? Vai exagerar na próxima refeição. Então, eu acredito que muito na parte da rotina e a parte também dessa falta de tempo, unido à parte emocional, né? Hoje a gente está com uma carga aí muito alta de ansiedade. Então, por conta dessa sobrecarga, acaba gerando mais ansiedade, enfim. Então, essa ansiedade, daí tem um comportamento ali da questão da fome emocional, que é até o que você comentou, né? Então, que isso interfere muito. Para quem está nessa rotina agitada, né? Que trabalha de manhã, estuda, aí cuida de filho, enfim... Essa é a parte mais difícil, então, digamos, de organizar o tempo, de poder fazer. Mas tem como, consegue, no meio disso tudo, a nutricionista consegue fazer olha, vamos ajeitar da maneira para ter essa alimentação mais saudável? Então, conseguimos sim. Inclusive, eu falo muito isso para os pacientes. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem gostos, enfim. Então, a gente precisa sempre ajustar a parte dos hábitos, né? Da alimentação saudável na rotina da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa ela não tem o hábito de tomar café e ela consome, né? Sempre come uns biscoitinhos no trabalho. Então, a gente já tem que pensar no planejamento antes. Então, de repente, um dia antes, ela já organizar, né, uma bolsinha térmica, já levar o café da manhã para ela. Ou, de repente, será que não é melhor acordar mais cedo e fazer o café da manhã em casa? Enfim, aí a gente precisa ajustar a rotina. Mas é possível, só que a gente precisa fazer esse planejamento antes, né? E a parte do acompanhamento nutricional vem para auxiliar nisso. Porque é muito difícil você pensar tudo isso sozinha, né? Então, sendo que você já tem as suas demandas. Então, você parar, pensar, mas o que eu vou comer? Será que isso aqui é certo? Será que não é? E a quantidade? Enfim, então o acompanhamento nutricional vem para isso, para trazer facilidade, né? Então, a gente monta um plano alimentar, uma logística que vá funcionar para aquela paciente. Seja de planejar antes, seja de fazer as compras, seja de repente, já deixar as frutas picadas, por exemplo, ou levar as frutas para o trabalho, enfim. Então, organizar toda essa parte de planejamento antes e organização, que é o que vai fazer virar a chave realmente para conseguir aderir a longo prazo. Se só fizer restrição ou se só fizer... Não adianta, vai fazer por 1 semana, 2 semanas, né? E a gente tem que ter uma visão realmente de longo prazo. E daí a rotina, ela tende a não mudar, a não sei que vai mudar de trabalho ou mude de carga horária,
mas a rotina nossa, ela é sempre intensa, né? Então, às vezes tem pacientes que falam, essa semana foi mais corrida. Lógico, tem semanas que é mais corrida, tem semanas que é menos, mas a gente tem uma demanda muito alta de trabalho, de demandas extras mesmo. Então, a alimentação, e a gente faz, né? O ideal seria fazer aí no mínimo, 4 refeições, né? Durante o dia. Então, pela correria, às vezes as pessoas deixam de comer e quando vão comer estão com muita fome e daí vão preferir coisas mais calóricas, né? Seja carboidrato, seja os lanches, o que tá mais fácil, porque o nosso cérebro ele também não gosta de gastar muita energia, né? Então, não vai pensar, você não vai chegar em casa e, tipo, estar com uma vontade imensa de comer um brócolis. Não, né? Se você estiver com fome, você vai preferir coisas mais ricas em carboidrato, em açúcar, os alimentos que você mais prefere, enfim. Então, a parte de planejar e organizar faz total diferença. A gente tem um amigo, a gente não pode falar o nome, nem eu nem o Joelson, porque ele vai ficar bravo conosco, mas o Marcelinho se programou, por exemplo, ele cortou um tempo aqui, ele não trouxe mais biscoito, ele trazia todo dia biscoitinho. Aí parou. Mas foi uma semana, assim. Depois, na segunda semana, voltou a carga com tudo. Passa por isso que tu falou, porque né, não adianta tu cortar tudo de repente. É mais fácil ir programando para ser... De repente seria melhor o quê? Ele diminuir a quantidade. Então, quantos biscoitos ele come, né? Suponhamos que ele tá comendo 10 biscoitos. Então, vamos diminuir 5 biscoitos mais uma fruta. Isso. Né? E daí a gente consegue ir fazendo, depois diminuindo, enfim. Porque é um hábito, né? Quando o hábito está instalado, é meio que automático, você faz sem perceber, né? Então, por exemplo, vocês trabalham aqui, vocês já estão há tempo, né? Então, tipo assim, apertar os botões, mexer nesses botões todos aí pra vocês. Tá tudo no hábito. Já tá no hábito, você não precisa mais pensar, eu tenho que apertar nesse botão vermelho, subir pra cima, pra baixo. Não, é meio que automático, porque você já instalou esse hábito, né? E a alimentação é a mesma coisa. Então, essa questão, por exemplo, dos biscoitos, possivelmente ele já faz há bastante tempo. Então, não é em uma semana que a gente vai desconstruir esse hábito, né? E daí construir outro, então leva um tempinho maior. E às vezes esse corte brusco também que leva a desanimar daqui 2, 3 semanas, né? Isso, exatamente. Porque daí começa um ciclo. Possivelmente ele já tentou fazer isso e já fez outras vezes e não deu certo. Aí acaba se frustrando, né? Tipo, mais uma vez eu tentei, não consegui. E daí acaba desanimando. Já que eu não consigo mesmo, então deixa, eu vou comer os biscoitos. E uma coisa que tu comentou assim. Agora, quase uma consulta aqui, né, doutor? Mas tu falou de no mínimo 4 refeições por dia e eu tava me analisando aqui enquanto tu tava falando, eu acho que eu faço 2 por dia, quando muito 3. Tá. Assim, de fazer de fato a refeição, né, sentar. Então, acaba que daí é um exagero quando para comer. Às vezes eu deixo para almoçar 3, 4 horas da tarde. Sim. E aí eu não consigo ficar sem jantar. Aquilo que falou que à noite é o complicado. Então, chega de noite eu como mais alguma coisa. Mas até as 3, 4 horas da tarde é abaixo de água, quando muito, né, o biscoitinho do Marcelinho ali e tal. E para comer mesmo, né? Então, se conseguir, é isso que tu tá comentando, mudar essa rotina de fazer mais refeições bem estruturadas, porque tu vai ter um ganho no fim do dia, tu vai acabar... Exato. E daí, muitas das vezes, a parte do... eu não consigo me controlar à noite, eu como muito à noite. A verdade é porque, às vezes, o teu café da manhã, tua manhã tá errada. Quando a gente ajusta a manhã, a gente tende a reduzir a fome da noite. Então, uma coisa leva a outra. Aqui é o dia todo, né? Não é uma única refeição, um único alimento. A gente precisa ajustar o dia todo para, no final, a gente ter esse resultado, né? E daí, é surreal, porque a gente ajustando o café da manhã, a gente consegue controlar a fome da noite. É isso, Okay, né? faz parte do... E daí, quando você exagera à noite, automaticamente você vai acordar de manhã sem fome. Porque você exagerou à noite. Então, você tá com a reserva ainda, né? Da refeição que você fez à noite. Então, a gente tem que ajustar o dia todo. Total sentido. Quando a gente fala assim de mudança alimentar, tanto por uma questão nutricional, às vezes até numa questão física ali, de fitness, tipo, uma alimentação fitness, alimentação de nutrição, dá aquela ideia de que vai ser muito mais caro, vai ter uma mudança grande de rotina, mas essas alimentações dá para ajustar dentro dos alimentos do dia a dia. Dá sim. Às vezes as pessoas... É uma crença, na verdade, né? Porque se a gente for parar para analisar, o básico... Ele não é tão caro, que seria, por exemplo, as frutas e as saladas, se você vai no dia lá do hortifruti, não é tão caro isso, né? E a parte das proteínas, então frango, carne, enfim. Se for preferir mais, por exemplo, o frango, os ovos, então essa base não é tão cara. Lógico que se a gente for lá, eu quero um bolinho low carb, né? Uma coisa mais estruturada, né? Chia, eu não aguentava ouvir falar de tudo, tinha que botar chia. Aí sim, a
gente vai ter um valor um pouco mais agregado, mas é totalmente possível a gente ter uma alimentação saudável, né? E eu falo que emagrecer, na verdade, faz você economizar. Porque se for calcular, né, o que você gasta, às vezes, com os lanches, se for fazer um parâmetro do mês todo, o que gastou com lanche, o que gastou com as besteiras, digamos, no mercado, enfim, se for ver, dá pra pagar nutricionista, a academia e ainda sobra um valorzinho, né? Então emagrecer também faz, né, ajuda a economizar. E dentro desse processo, que aí é onde está a dor das pessoas, ainda dá para comer, por exemplo, uma besteirinha de vez em quando, um X no final de semana? Então, pior que realmente dá sim, e eu até oriento fazer, que daí eu chamo de uma refeição social, uma refeição livre, porque isso vai fazer com que o teu cérebro entenda que, tipo, é possível você ser saudável e comer uma pizza, é possível você ser saudável e tomar um sorvete, por exemplo, né? Porém, essa refeição livre, ela precisa estar encaixada na estratégia, né? E a gente precisa cuidar com a quantidade e com a frequência. Então, por exemplo, um lanche não dá pra ser todos os dias, né? Então, eu sempre estipulo ali com a paciente, 1, 2 refeições livres na semana. Então, pra quê? Pra gente ter essa sensação de que sou saudável, mas também sou uma pessoa normal, que saio com os amigos, saio com a família, e vou e como uma pizza, enfim, né? Então, é muito sobre isso. É o equilíbrio, né? A questão é o equilíbrio, né? Não tem que ficar recusando convite de todo mundo, porque vou engordar, porque não, vai tranquilo que dá pra... Exato, Okay. E quando acontece isso, de fazer muita restrição, eu vou começar uma dieta, então eu vou começar a dizer não pra todos os eventos. Então, tem aniversário, não vai, tem casamento, não vai, fica só em casa. Isso também não é sustentável, né? Aí onde entra numa premissa muito importante, que é a visão de longo prazo. Então, você vai conseguir dizer vários nãos até um certo ponto. Dependendo da rotina, então eu tenho bastante pacientes, às vezes, que tem muitos eventos mesmo, né? Às vezes empreendedor, enfim. Então a gente tem que aprender, na verdade, a se comportar nesses eventos. Porque não vai conseguir sustentar, tipo assim, vou dizer não pra família, e daí às vezes a família quer ir lá na pizzaria, e daí ninguém vai porque ela não quer ir. Lógico, uns dias, umas semanas até vai, mas não é algo sustentável pra vida, né? Então é por isso que precisa aprender a criar essa nova rotina, né? E o equilíbrio é a chave do sucesso. Maravilha. Doutora, agradecer demais. Acho que a gente sempre vai ter perguntas sobre esses assuntos e o pessoal interage conosco aqui também, porque acho que está todo mundo nessa correria, nesse estresse hoje em dia e quem não está lutando contra o peso é porque já ganhou, mas continua numa regra, mas muita gente lutando ou contra o peso ou contra uma rotina, enfim, é como tu disseste, especialmente depois da pandemia, parece que a nossa vida, né, tá faltando horas, assim, né, o dia tá passando muito rápido. Então, obrigado pelas orientações, seja bem-vindo aí, tomara que a gente possa conversar mais para trazer boas dicas aí para o nosso ouvinte. Vamos sim. Eu que agradeço a oportunidade também. Maravilha. Então, conversamos aí com a doutora Camila Garcia, né? Nutricionista. Seja bem-vinda no jornal, sempre bem-vinda na Rádio HDJ. Obrigado pela visita. E onde o pessoal te encontra? É verdade. Deixa essas redes sociais aí para o pessoal poder acompanhar. Então, meu consultório, ele fica localizado no Sangão, né? Meu consultório físico. Inclusive, eu tenho muitas pacientes aqui da Jaguaruna. E eu também faço atendimento online. Então, online, ele veio para agregar, né? Nós, nutricionistas, a gente consegue fazer um atendimento muito personalizado, exatamente igual ao presencial, via online. Então, inclusive, eu tenho pacientes, né, de outras cidades, outros estados, enfim. Tenho pacientes da Alemanha que moram fora. Então, a parte do online auxilia muito também. Então, ou presencial no Sangão, para quem aqui é da Jaguaruna é bem pertinho, né? Ou no formato online também. Camila Garcia no Instagram? Isso, é camilagarcia.nutri no Instagram. .nutri. Camilagarcia.nutri. Vai achar. Hoje eu costumo dizer que quem quiser acha, né? Vai pesquisar, mas então já fica a dica aí, camilagarcia.nutri. Obrigado.